Para quem busca autoconhecimento, é importante entender que é um processo de autodestruição, que vai ser dolorido, e que é realmente ter um renascer, assim. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre as coisas que eu acredito na vida, como elas se conectam, sem muito script, mas realmente um bate-papo aqui para ter um entendimento completo e conectar os pontos, porque eu não acredito que a vida seja singular, assim, no sentido de que apenas uma prática vai resolver a vida da pessoa. Infelizmente, hoje em dia as pessoas estão muito no imediatismo, né? Então isso acaba também atrapalhando um pouquinho a questão da entrega de resultados aí, que muitas vezes as pessoas buscam e querem um autoconhecimento para amanhã, e assim, a vida não funciona dessa forma. Para quem busca autoconhecimento, é importante entender que é um processo de autodestruição, que vai ser dolorido, e que é realmente ter um renascer, assim. E esse processo ele demanda paciência, demanda tempo, demanda confiança, muitas coisas. Então, para algumas pessoas isso pode ser muito dolorido. Então, o primeiro ponto, assim, eu queria um pouco desmistificar o fato de que se autoconhecer é algo que vai ser sempre lindo e maravilhoso, porque não vai. Mas os resultados são recompensadores. Por quê? Imagina, sabe, viver numa sociedade condicionada, uma pessoa condicionada a alguma situação, que seja familiar, que seja de amigos, que seja, algum condicionamento. Quebrar esse condicionamento, fazer diferente, exige energia, exige estratégia. Eu vejo muitas pessoas aí na internet falando sobre a lei da atração, falando sobre a mudança da vida, falando disso, sobre aquilo. Cara, eu admiro muito essas pessoas, em primeiro lugar, um parênteses aqui, né? Porque elas são muito boas de marketing. Essas pessoas. Eu acho que, na verdade, eu deveria aprender com essas pessoas a fazer um marketing melhor. Porque muito das coisas que elas falam hoje, que eu vejo assim na internet, na maioria, gente, são coisas que já existem no mundo há muito tempo, tá? Eles só ressignificam aí o nome, a forma, mas a essência é a mesma. Então, assim, tem muita gente aí pegando conceitos que são do yoga e colocando outro nome aí e fazendo sucesso, e tá tudo certo. Essas pessoas estão erradas? Não, não estão erradas. Elas estão usando a inteligência delas para se promoverem e tá tudo certo. O que eu fico assim mais trabalhando dentro de mim para compreender melhor é que muitas vezes as pessoas elas ficam muito na teoria, muito nessa questão de, eu vou comprar mais um curso e fazer mais alguma coisa, e esquece da conexão humanitária. As pessoas estão cada vez mais, cada um em seu casulo, e é tão importante viver, sabe, em comunidade, viver realmente trocando experiências ali no ao vivo, trocando ideias, enfim. É, isso tudo é algo que eu tô começando esse movimento agora e eu quero muito trazer isso, de assim, realmente criar uma comunidade em que as pessoas elas possam se conectar ali, que tenham uma conexão real e verdadeira. Porque existem tanto pessoas que estão ali no seu casulo porque, de repente, sei lá, estão ali no seu casulo porque querem ficar, mas também tem muitas pessoas que querem se conectar, mas de alguma forma não se encontram ou não conseguem encontrar um lugar para isso. E, e aí acaba, sabe, não vivendo esse senso de comunidade. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a vida, ela é simples, mas isso não significa que é fácil, tá? Eh, Tem alguns vídeos aqui, que eu já falei sobre a questão mental, sobre como a gente fala com nós mesmos. Isso é muito importante, apesar, né, de eu entender que o ponto principal de tudo, assim, para iniciar toda a conversa aqui, é que o ser humano, se a gente olhar para um lado mais
espiritual, assim, e entender que nós não somos a mente, nós não somos os nossos pensamentos, seria não nos identificarmos com a mente. Mas isso acaba sendo um desafio muito grande, principalmente na sociedade de hoje, corrida, onde tudo tem que ser para ontem. Então existe uma conexão muito forte com a mente e a mente sabota o tempo todo. Então, a partir disso, né, sabendo que o exercício, na verdade, ali para encontrar a paz interior, é essa não identificação da mente, ou seja, a pessoa ser ali tem um observador ali naquele momento. Existe também o que eu acredito e que eu já vi mudar vidas de pessoas, inclusive eu conhecer essas pessoas que saíram assim de vícios, saíram de hábitos não legais, assim, por conta do quê? De uma vamos colocar reprogramação mental? Não gosto muito dessa palavra reprogramar, mas de fato de ter essa questão, de trabalhar com a mente. Por quê? Porque tudo começa no campo da intenção. Quando se tem uma intenção, a mente ela vai fazer o que? Ela vai processar aquilo e, da a forma que a gente enxerga o mundo é muito da forma como tá a nossa mente. Então, começa primeiro no mundo da intenção, depois passa para a questão da mente, e aí, com a mente, isso gera o quê? Emoções. Agora, um parênteses aqui muito importante, tá? Pensar positivo é uma coisa que eu defendo bastante. Não é uma questão de ser um pensamento tóxico, tá? Positivo o tempo todo, não é isso. Mas, sabendo que o universo ele é neutro, tá? Então não existe positivo e negativo para o universo. Mas existe o quê? Frequência. Então, se a tua frequência ela é de pensamentos negativos, por exemplo, não só pensamentos, mas falas, ações, o que seja, então isso está ligado diretamente com a sua frequência de vida. Quando eh, a pessoa passa a ressignificar as coisas e passa de repente, né, trocar mensagens, por exemplo, como eu sou burra, por uma questão mais assim, poxa, eu tô aprendendo, sabe? Isso muda completamente o cenário para o universo, tá? Porque, de novo, é o trabalhar a frequência elevada, a frequência baixa. Esse é o ponto, esse é o grande segredo. Através disso, logicamente, vai existir também a questão o quê? Das emoções, claro. Porque a mente acaba sim, se conectando com as emoções se conectando com a mente, mas também emoções podem vir de estímulos externos, não necessariamente da mente. Então, por exemplo, sei lá, se eu vejo alguma coisa, sei lá, vejo uma cobra na rua, automaticamente o meu instinto é de defesa, então eu vou ter uma emoção ali de defesa naquele momento, então tudo certo. Então, esse jogo de intenção, mente e emoção a combinação, o resultado desses três que faz com que a pessoa tome uma ação. Porque também não adianta nada sentir e não agir. As nossas emoções, elas são bússolas, né? É a nossa bússola aqui na Terra, tá? E aí, cada vez mais, se a pessoa ela entende isso e pratica isso e tá mais conectada com as emoções, isso significa que a pessoa tá mais conectada com a verdade dela. Cada vez mais indo, ali tomando decisões através daquilo que se sente e não daquilo que a mente vai lá projetar os prós e contras de fazer. Por isso que eu falo que, assim, é um exercício que não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque existe toda uma questão de confiar e etcétera, tá bom? Então juntando tudo isso, então vamos recapitular. A intenção, depois a questão da mente, a questão da emoção, a questão da ação, juntando isso, aí sim
gera o resultado que muitas pessoas falam aí, que é da manifestação, tá? É aí que as coisas se manifestam. E por que que as coisas se manifestam também? Porque é assim, muito importante colocar aqui que somos co-criadores, né? Deus é o ser superior nessa terra, dessa terra, dessa vida. Deus é Deus. Deus é o ser supremo. E aí, cada pessoa vai chamar Deus de repente de alguma outra forma, né? Cada um vai nomear de. Mas assim, no final é Deus, né? O conceito ali do Deus é o mesmo. E se somos parte de Deus, né? Temos então esse acesso de co-criar, porque nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, tá? Então, ligando tudo isso, é o segredo aí da questão da manifestação, de ressignificar as questões também da vida, tá? Se de repente aconteceu algo no passado para curar, também tem a ver com a mudança do significado para aquele fato. A gente nunca sabe o que poderia ter sido se fosse diferente, você entende? As coisas são como elas são, e é isso. E as pessoas que buscam cada vez mais o autoconhecimento vão entender do que eu tô falando aqui, e pode ser que fique confuso para muita gente, porque realmente é um assunto um pouco complexo. Mas é isso, gente. A conclusão disso tudo é que tá tudo conectado, tá? Não existe um, uma caixinha lá trabalhando sozinha, não. É um combinado de coisas. E aí, esse combinado de coisas tem a ver também com a forma da nossa alimentação, que aí impacta na nossa vitalidade, que impacta na questão da gente se cuidar, cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, ele é um templo. Então, assim, as pessoas, se elas passarem a realmente ter esse conceito de que o nosso corpo é um templo, muita coisa muda também, né? E aí, enfim, isso talvez seja tema para uma outra situação. Pessoal, para concluir aqui, queria só deixar algo assim, que assim, cursos são muito importantes, tá? Mas às vezes já é suficiente, você já tem conhecimento de muita coisa, sabe? É colocar em prática. E como coloca em prática? Eu sou essa pessoa que trabalha e ajuda pessoas a colocarem as coisas em prática. Então, caso tenha alguma dúvida, de repente queira bater um papo comigo, manda uma mensagem pra gente conversar no privado. E confiem na vida, né? Confiem na vida porque Deus não erra, tá bom? Tá tudo certo, tudo tem um propósito, e aí depende muito do nível de consciência de cada pessoa, e se cada pessoa também está disposta a expandir, assim, a percepção da consciência também, tá bom? É, é isso. Falei muita groselha? Acho que sim.